Boa noite, meus queridos irmãos. Saúdos na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, primeiramente eu quero agradecer pelas orações que vocês fizeram em favor do pastor. Já estou melhor, quero agradecer e também dar uma breve explicação. Muitas coisas ocorreram e tem ocorrido nos últimos dias, como os irmãos mesmos já estão presenciando, a questão da pandemia. Ela não só traz a enfermidade, leva à morte, mas também, no sentido emocional, ataca muito o pensamento e a mente da gente. Querendo ou não, a gente está envolvido com esse problema e afeta. Outra questão também que leva a gente não deveríamos, mas infelizmente nós muitas vezes nos preocupamos mais do com o que devia ou deveria, e também a questão da construção, compromissos que a igreja assumiu mediante a palavra dos irmãos e muitos não cooperando, não contribuindo, acaba acarretando no coração dúvidas, preocupações. Quero dizer à igreja que a igreja ela está sim devedor, mas não com os fornecedores. Nós temos dívidas a serem saldadas, mas está tudo no controle, tudo certo. E não temos nada de dívida atrasada aos fornecedores. Nós vamos, como já foi dito, vamos dar uma parada. Aquilo que for proposto em assembleia, praticamente 99% já está realizado, faltando apenas um banheiro para ser concluído. Nós vamos parar a obra porque não temos condições de dar andamento. E essas coisas todas foram trazendo ao coração do pastor preocupações, ansiedades, e não adianta a gente ver as escrituras, ver a palavra de Deus, socorre em Jesus. Muitas vezes eu já chorei aos pés do Senhor sobre essas questões e muitas vezes até mesmo indagando a questão de que Deus supriria todas as nossas necessidades, e quero dizer-lhes, Deus tem suprido as nossas necessidades. Não como nós queríamos, mas aquilo que é o necessário Ele tem suprido. E então foi coisas que foram acarretando e eu tive um surto como posso dizer, de ansiedade, de depressão e muitas coisas acontecendo, infelizmente, algumas críticas também que chegam até a gente, e isso nos entristece, e tantas outras coisas que nós não deveríamos nos preocupar e colocar nas mãos do Senhor, mas a gente acaba como um riacho, e ele cercado começa a transbordar as águas. Isso é ruim. Eu presenciei fisicamente, emocionalmente e até mesmo espiritualmente tudo isto, e fez com que eu chegasse à crise do pânico, né, início de uma depressão. E eu pedi à igreja, pedi ao irmão Shebeck, que é o vice-presidente, de que estaria à frente enquanto eu pudesse me recuperar, porque eu não tinha, na verdade, nem palavra para trazer à igreja. Um outro temor também muitas vezes, conversar com algum irmão e soltar uma palavra sem necessidade, uma palavra mais dura, porque assim, quando a gente está nessa situação, a gente não pensa, não raciocina muito bem. Louvado seja Deus, tive um período de descanso, tive um período para meditar, para orar e pensar, e graças a Deus estou melhor com as orações dos irmãos. Agradeço muito as suas orações, mas quero lembrar aos irmãos da responsabilidade
e do compromisso que todos nós assumimos diante de Deus, e que possamos saldar esses compromissos, saldar essas dívidas, e também, irmãos, dar continuidade à obra. Um dos sonhos meus era iniciar essa obra e não parar até a conclusão. Mas não é possível, os custos estão altíssimos, as coisas sobem todos os dias. Mas uma coisa é certa, a parte mais pesada, que é com ferragem, cimento, essas coisas tudo, o concreto lá já foi feito. Essa parte mais cara da obra já foi feita. Agora as demais a gente pode ir fazendo com um custo menos elevado, mas no devido tempo. E creio o que Deus tem mostrado por enquanto é que nós devemos parar, saldar esses compromissos que estão aí e depois fazer um caixa para dar continuidade. Mas louvo a Deus pela vida dos irmãos, louvo a Deus pela fidelidade de muitos irmãos que contribuíram, que dizimaram, que ofertaram para a construção. Muito obrigado a vocês, meus irmãos. E vamos dar continuidade a todas as questões. Eu gostaria, nesta noite, já que infelizmente na questão da pandemia, vocês podem ver que até mesmo as autoridades elas não se entendem. Vemos uma briga do governo federal com o governo estadual, decisões que têm afetado muito o trabalhador, o homem, a mulher, as crianças, na questão das escolas e até nós cristãos com as igrejas fechadas. Um ministro autoriza, outro ministro não autoriza, então está sendo definido como se vai abrir ou não abrir as igrejas nesse período. Sabemos que a pandemia está num grau muito alto e muitas pessoas estão morrendo por essa doença, muitas pessoas estão sendo contaminadas por essa doença. Mas creio, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que logo esse mal passará. Nem todo mal é eterno. E vamos estar orando por essa situação. E aproveitando o momento, eu gostaria de trocar uma palavra com os irmãos aqui em 1 Coríntios, capítulo 2 e parte do capítulo 3, que fala em relação à natureza do homem. Nós temos aí a natureza humana, somos homens, mas na questão emocional e espiritual, ela diverge, pois nós temos o homem natural, as pessoas que nós temos visto aí, as pessoas que têm até mesmo zombado de Deus, da mensagem do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo, dos cristãos. Temos o homem carnal, é aquele que ele experimentou a salvação, ele nasceu de novo, como os irmãos da igreja de Corinto, porém o seu viver e as suas práticas é como o do homem natural. E temos também o homem espiritual, aquele que nasceu de novo e aquele que tem uma vida reta, íntegra diante de Deus. Meus irmãos, no meu ministério, uma das coisas que mais tocou o meu coração, porque no início do ministério, até mesmo da minha vida cristã, eu entendia que integridade era aquele que não tinha pecado nenhum. E aí a gente vai vendo que não é assim, infelizmente nós somos humanos e nós pecamos. Mesmo quando a gente não quer, Paulo mesmo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, sim eu faço. Então, integridade, muitas vezes, dava a entender que é aquele que não cometia nenhuma falha. E não é verdade. O homem íntegro é aquele que reconhece que ele é pecador, que ele é falho, e ele está pronto a reconhecer a sua falha. Ele está pronto a corrigir aquilo em que ele erra. Isso é importante. Nos dias atuais, meus queridos irmãos, nós temos que ter essa noção. Nós podemos errar conscientemente, fazendo errado e insistir no erro, ou podemos errar e, pela integridade dada por Cristo, nós buscarmos a correção. Mas vamos ler o texto e depois nós vamos discutir mais um pouquinho sobre essa questão. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O capítulo 3, dos versículos 1 ao 4. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Até aqui, irmãos, para nós entendermos e voltarmos à discussão em relação a esses três tipos de pessoas que nós encontramos na Bíblia. O homem natural, como diz aqui, ele não aceita as coisas de Deus, acha loucura as coisas de Deus, como nós temos visto aí, inclusive alguns artistas, humoristas, zombando da palavra da cruz. Como nós vemos em 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O Fábio Porchat, ele disse que quanto mais ele lia a Bíblia, mais ele não cria em Deus. E uma frase, mais ou menos, que eu li de um pensador cristão é de que se lermos as Escrituras procurando erros nas Escrituras, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas se lermos as Escrituras procurando os erros em nós vamos encontrar a salvação. Porque as Escrituras é perfeita e ela mostra exatamente o que nós somos. E se nós reconhecermos os nossos erros, as nossas faltas, nós vamos compreender melhor as Escrituras. Mas se lermos as Escrituras procurando erros nas Escrituras, vai cada vez mais se tornar, como diz o Fábio Porchat, um ateu. Não entende, o homem natural não entende as coisas de Deus porque não é espiritual. Como diz em Efésios 4, 17 e 19. Como é que a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus e ela não pode ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus vai compreender as Escrituras? Nós compreendemos que o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E, portanto, se o homem quer chegar até Deus ou ter uma compreensão melhor de Deus, ele precisa, inicialmente, entender o seu pecado, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador e aceitá-lo. Depois, indo estudando as Escrituras. Eu mesmo, quando eu me converti, usei um versículo totalmente incorreto para dar o meu testemunho. Eu fui orientado, entendi que o versículo que eu havia usado não tinha nada a ver com aquilo que eu pensava. E aí depois a gente vai aprendendo, e até hoje eu tenho aprendido das Escrituras. Como eu disse para vocês, em relação à integridade, muitas vezes nós entendemos que integridade é aquele que não peca, e não é verdade. Jó era um homem, e Jó era um pecador, mas a palavra de Deus diz que Jó era um homem íntegro. E íntegro é aquele que ele erra, mas reconhece seus pecados. E o homem natural não tem esse tipo de integridade. Por mais que ele queira agir corretamente, e muitos querem agir corretamente, mas eles não conhecem esse tipo de integridade. Qual é a mensagem que devemos levar ao homem natural? Então, veja bem, nós temos uma função. Eu fico muitas vezes triste porque pessoas incrédulas colocam palavras duras, difíceis, até mesmo condenando e blasfemando contra os cristãos e contra Cristo. E as pessoas respondendo colocam coisas terríveis, que vai arder no fogo do inferno, que vai fazer isso, vai ser aquilo, mas aquilo. Uma coisa, nós sabemos que o homem que morrer sem Jesus Cristo vai para o inferno. A outra coisa é nós queremos ou pensarmos, até com um certo sentimento de alegria, que isso vai ocorrer
Nós temos que chorar pelas almas que se perdem. Nós temos que chorar pelas pessoas que morrem e vão para o inferno. Porque Cristo não nos colocou aqui para sermos juízes, julgadores, mas Cristo nos colocou aqui exatamente para que nós venhamos a falar do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo. Então a mensagem que nós devemos dar às pessoas é que eles possam ouvir de Cristo, e vão ouvir de Cristo de quem? De nós. E também o versículo de Apocalipse 3:20, abrir a porta. Se bem que eu entendo que esse versículo de Apocalipse 3:20 é para os cristãos que estão afastados, mas ele serve muito bem também àqueles que estão buscando a Cristo, que estão batendo. E aqui diz que Cristo é quem bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com você e você ceará comigo. Esta é a alegria de Cristo. A alegria de Cristo é um pecador que se arrepende, um homem que reconhece seus pecados e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos, falando aqui agora sobre o homem carnal, aquilo que nós encontramos aqui em 1 Coríntios capítulo 3, e especificamente, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, aos irmãos de Corinto. Paulo chama eles de irmãos, aos meus irmãos. Mas também Paulo não deixa de enfatizar de que eles são carnais, agem como criança. O que nós podemos esperar de crianças? Esses dias o Alexandre contando para mim que ele estava mexendo lá no carro e tirou alguns parafusos, colocou num copinho lá, e enquanto ele saiu, foi fazer uma coisa e voltou, o Emanuel pegou aquele copinho cheio de parafusos e jogou no motor. É assim que age uma criança. Ela não tem noção, ela nem sabe aquilo exatamente que está fazendo. E a palavra de Deus diz que o homem carnal, ele age como criança, porque ele não discerne as coisas da palavra de Deus, ele não tem interesse de buscar e de aprender ao conhecimento das coisas de Deus. E cabe também a nós. Irmãos, um dos motivos que nós estamos fazendo essa estrutura da construção da igreja, para que nós tenhamos em cima salas mais confortáveis para o ensinamento das nossas crianças em relação à palavra de Deus, salas para nós chamarmos membros de outras igrejas e termos cursos sobre a palavra de Deus. Muitos cristãos por aí estão caminhando e andando, não conhecem as Escrituras, não têm conhecimento das Escrituras. E nós, louvado seja Deus, temos pessoas habilitadas, pessoas capacitadas. Irmãos, eu louvo a Deus por termos dentro da igreja irmãos preparadíssimos, como o irmão Anísio, como o irmão Gustavo, como o irmão Alexandre, como o irmão Chebeque, como o irmão Anderson, como a irmã Ana, como a irmã Cida, como a irmã Marli, e tantos outros irmãos preparados para dar aulas, dos primeiros passos. As irmãs aí, Marilúcia, Rosângela, irmã Ana, com as crianças, irmã Regina, pessoas habilitadas e preparadas durante o ano, que podem fazer e dar cursos para as irmãs, cursos para os homens, cursos para as crianças, e nós precisamos de espaço. E um dos motivos foi esse, o envolvimento nessa causa, nessa obra. Porque sabemos que a grande maioria dos cristãos agem como homens carnais, como mulheres carnais, porque não conhecem as Escrituras. Precisa de leite, ou seja, não podemos dar um alimento mais sólido, porque elas não entendem. Por que não entendem? Porque dentro delas existe ciúmes, contendas, queixas, malícias, discussões e tantas outras coisas. Mas são cristãos. Vive como o homem natural, apesar de terem a habitação do Espírito Santo. O eu ainda está entronizado nas direções da sua vida espiritual. Não tira o eu para entronizar a Cristo. E é importante que isso ocorra. Cristo está fora da vida destes irmãos. Os interesses são dirigidos pelo eu. Podem ver aí a grande maioria das igrejas neopentecostais, elas dirigem o que para as pessoas? Boas casas, bons carros, bons
empregos, tudo gira em torno do bom para si. Eu estou dizendo que é ruim você ter um bom emprego, eu estou dizendo que é ruim você ter um bom carro, ou eu estou dizendo que você não deve ter uma boa casa. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso não pode ser o centro das nossas atenções. Eu estou dizendo que isso não deve buscar ou tomar conta do nosso coração. Porque o que Cristo nos der, seja uma choupana ou seja um casarão, Cristo nos dando é o que importa. E as pessoas carnais, crentes carnais, procuram somente as coisas referentes ao material. E quando não tem os bens, quando não tem as coisas, eles se frustram e muitos se afastam de Deus. Irmãos, também eu gostaria agora de falar a vocês do homem espiritual. Quero primeiramente lembrar a vocês que o homem espiritual, ele trava uma luta muito grande contra o seu eu. Eu sempre digo que o eu, ele é como um cão que sabe nadar. Todos os dias nós afogamos o eu. E todos os dias ele renasce. Ele sai das águas e não morre. Até o dia em que Cristo nos chamar para recebermos a coroa nos céus. Mas enquanto isso, meus queridos irmãos, nós temos que estar caminhando. E aqui diz em 1 Coríntios, Cristo está na vida e ocupa o trono. Quem rege a vida do cristão espiritual ou do crente espiritual é Cristo. As decisões que ele vai tomar em oração. E como eu disse a vocês, no início abrindo a mensagem, vocês perceberam que muitas das coisas que interferiram no meu relacionamento emocional, espiritual, eram coisas de um crente carnal. É uma luta. E muitas vezes nós nem percebemos e começamos a agir como carnal, mesmo sendo espiritual. Porque é a luta constante contra o eu. E muitas vezes não permitimos que Cristo esteja entronizado e tomando as decisões. O ego do crente e do cristão espiritual está submisso a Cristo. E muitas vezes o que ocorre? Nós permitimos que o eu, o ego, se manifeste. Os interesses são dirigidos por Cristo. Veja bem, este é um fator principal na vida do cristão. As coisas têm que ser regidas por Cristo. Se você, meu irmão, entende que algo que você está fazendo não é carnal, mas sim é espiritual, dirigido por Cristo, vá à frente. Lute contra tudo e contra todos. Se Cristo está te direcionando e está te mostrando que Ele quer e Ele está no controle. Mas outros fatores, se você já não tem certeza ou tem dúvida, é melhor que você dê um tempo. Eu falo em relação à construção. Eu entendi claramente que a obra era para ser realizada, a igreja deu o aval e ela deveria ser continuada. Por várias vezes, irmãos disseram que eu deveria parar, onde estava. Mas no meu coração eu entendia que Deus deu a ordem para ir até onde deveria ir. E por isso eu divergi com alguns irmãos e fui contrário a alguns irmãos. É um preço que se paga. Estou pagando o preço. Mas se eu entendi que é Deus que está no controle, na direção, nós temos que assumir essas responsabilidades, porque Cristo é quem está dirigindo. E aí podem vir as vozes, podem vir as pessoas, podem vir dizer, não, é melhor que pare, é melhor que isso. Pode até ser melhor. Mas o melhor é o que Cristo manda e o que Cristo ordena. E muitas vezes o que Deus manda e o que Deus ordena não é bom para nós. Não é, irmãos. Se nós olharmos nas Escrituras e vermos os profetas que recebiam as mensagens que deveriam levar ao povo, era a voz de Deus. Mas os profetas pagavam um preço altíssimo. Jeremias foi lançado num poço. Oséias foi
ordenado que se casasse com uma prostituta. E tantos outros profetas que nós vemos nas Escrituras receberam tarefas e mensagens que nós não conseguimos entender, mas assim o fizeram. E o homem, dirigido por Cristo, ele tem que ter essa convicção. Meus queridos irmãos, deixo-vos esta palavra, pois nós entendemos, como diz em Salmo 1, que o homem ele deve buscar os caminhos do Senhor, deve meditar na lei do Senhor, deve estar firmes na lei do Senhor, o homem cristão. Nós somos cristãos. Eu estou me dirigindo agora aos cristãos, aos homens e mulheres espirituais. E quando eu digo isso, não precisamos ter vergonha quando agimos carnalmente. Vergonha que eu estou dizendo é no sentido de reconhecer, como eu disse, em relação à integridade. Estou agindo carnalmente? Estou. Mas tenho integridade suficiente para reconhecer o meu erro, a minha falta e procurar acertar. É assim que nós devemos agir. Essa é a diferenciação. Há uma linha tênue entre o carnal e o espiritual. Porque nós muitas vezes agimos carnalmente e muitas vezes agimos espiritualmente. Mas aí é o segredo. Eu gosto muito dos estudos que o irmão Anísio traz sobre a nossa vida no segmento, transformação, regeneração, justificação, e nós estamos na fase da santificação. É agora, meus queridos irmãos, que nós estamos na fase de crescimento. Ou nós aproveitamos esse tempo e crescemos espiritualmente, santificando-nos, ou nós vamos continuar atrofiados e termos problemas de crescimento espiritual. É como um deficiente físico ou um deficiente mental. Ele tem problemas físicos ou problema mental e ele não consegue desenvolver porque ele tem problema. O homem cristão, se ele continuar na carnalidade, ele tem problema sério. Mas louvado seja Deus que nós temos a Cristo e podemos clamar para que Cristo dia a dia nos ajude e faça que a gente continue crescendo. Santificação. Nós estamos nesse processo até Cristo nos chamar. Meus queridos irmãos, Deus abençoe e que nós possamos buscar cada vez mais o conhecimento e a graça do Senhor. Fico feliz em trazer esta mensagem a vocês, pois alguns dias passados eu não tinha nem condição de falar diretamente ou gravar uma mensagem à igreja. E Deus me deu a graça, e Deus sempre nos dá a graça de podermos fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Como eu disse a vocês, eu estou nas mãos do Senhor e faço aquilo que o Senhor deseja de mim. Mesmo muitas vezes eu sendo contrário, mas eu tenho que obedecer ao meu Senhor. E agradeço a vocês mais uma vez pelas suas orações. Que nós possamos caminhar e chegar a um bom termo. Deus abençoe os amados irmãos. Vamos orar. Pai de amor, soberano Deus, nós queremos nesse momento estar nos colocando diante da sua presença. Ó Deus, tristes porque vemos milhares de pessoas, mais de 300 mil brasileiros perderam a sua vida por causa da Covid. E outros tantos milhares por outras enfermidades. Mas uma coisa nós sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle de toda a situação, mesmo que aos nossos olhos pareça que a situação já está fora de controle. E nós cremos em Ti e sabemos que isso vai passar e que serão lembranças tristes, mas lembranças para nós entendermos que o Senhor está nos dirigindo, nos orientando e nos fazendo melhores. Pai de amor, nós agradecemos a Ti pelas ricas bênçãos, pela vida dos irmãos que nós temos. Esteja, Senhor Deus, curando aqueles que estão enfermos, esteja dando a sua graça, a sua misericórdia sobre a irmã Eva, sobre a irmã Hébia, sobre a irmã Miriam, sobre cada irmão que está passando, ó Deus, por lutas, dificuldades. Obrigado, Deus, pela cura que o Senhor tem dado a irmãos, a irmã Andréia e outros irmãos, ó Pai de amor. E Pai, também queremos nesse momento chorar e pedir pela família da irmã Bia, uma irmã tão preciosa que foi para nós
que nós a temos com tanto carinho nos nossos corações, mas ela está agora ao lado do Pai Celestial. Irmã que nos alegrou, irmã que sempre tinha uma palavra de conforto, de carinho, uma palavra amável. E sabemos que o Senhor está feliz por ela estar nos seus braços. Conforte o coração dos seus filhos, conforte o coração dos amigos e familiares. Ó Pai, nós agradecemos por esta noite e obrigado a Deus por este culto. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.